Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, em nossas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo o que iremos aprender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As características das cidades, certo? Antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte. A palavra cidade, ela veio do grego, né? E da palavra cidade se provém a palavra cidadão. Plural de cidadão é cidadãos, com S no final do ão. A ideia de cidade lá da época grega é diferente da ideia de cidade da qual nós conhecemos hoje. A pólice grega, ou as cidades gregas, elas eram totalmente independentes. As cidades modernas, elas dependem do Estado ou dependem do país. Quando nós pensamos em cidade, no Brasil, nós temos uma divisão bem característica. Qual que é essa divisão? O Brasil ele é dividido em 26 estados, ou 26 unidades federativas, que são os estados. O Brasil tem uma capital, que é a cidade de Brasília. Cada estado tem a sua própria capital. Nós estamos no estado de São Paulo, a nossa capital é a cidade de São Paulo, que está logo aqui do lado. Começa aqui no bairro de Guaianazes, bem aqui do lado. As cidades que estão em torno de São Paulo, elas são chamadas de Grande São Paulo, que são as cidades que formam uma espécie de cinturão entre São Paulo, entre a capital. Essas cidades, elas têm uma enorme importância não só financeira, até porque São Paulo, o estado de São Paulo, ele é o estado mais rico da nação. Ele é o estado mais rico da nação. Ele é o estado que tem a maior taxa de produção. Porém, ele é um estado que ele tem uma série de dificuldades também, porque quanto maior é um lado, maior é o outro também. A balança ela fica pendida. Isso acontece por muitos motivos. A gente não vai entrar nessa cineuma agora. Nós vamos olhar essa cineuma mais para frente. Mas quando nós falamos aí no livro como são as cidades no Brasil, a gente vai ver cidades bem diferentes. Você vai ver, por exemplo, tem capitais de estado que mais parecem bairros de um município muito distante. Por exemplo, Ferraz de Vasconcelos tem mais cara de capital do que a capital do Amapá. A capital do Amapá parece um bairrozinho, um bairro pequeno. Já Ferraz de Vasconcelos, a cidade em si, ela tem um desenvolvimento muito maior do que a cidade do Amapá. Se for comparar Ferraz de Vasconcelos com São Paulo, Ferraz de Vasconcelos é um bairro de São Paulo. Aliás,
Tem um bairro de São Paulo que era uma cidade antigamente, que é o bairro de Santo Amaro. Santo Amaro, antes de ser bairro de São Paulo, foi uma cidade. E aí ele foi municipalizado por São Paulo, certo? Então, você tem características bem distintas entre cidades brasileiras. E essas cidades, algumas delas, que a gente pode observar, elas foram cidades que foram construídas em torno de rios, como é o caso de São Paulo, que foi construída em torno do rio Tietê, certo? A cidade de São Paulo, que tem como origem, a nossa capital, que tem como origem o Colégio dos Padres Jesuítas, que aliás a gente salvaguarda, a gente deve olhar para essas pessoas que fundaram as primeiras cidades brasileiras, como os jesuítas, os bandeirantes, sim, os bandeirantes. Tanto que nós temos aqui no centro de Ferraz uma estátua do caçador de esmeraldas, do bandeirantes Fernão Dias Paz. Pouquíssimos políticos dessa cidade sabem o nome o nome do homenageado daquela estátua. E eu, que não sou ferrazense, sei de cor e salteado: Fernão Dias Paz, o bandeirantes Fernão Dias Paz. Ah, professor, mas a professora tal, o professor tal falou que os bandeirantes eram maus, eram homens terríveis, que matavam os índios, que matavam os escravos. Ô, Manjubinha, vamos parar e pensar. A professora que te falou isso estava lá? Não estava. Eu também não estava. Só que eu vou fazer a seguinte reflexão com vocês. Vamos imaginar na época dos bandeirantes. Eles chegaram lá na praia de Santos. Estavam lá naquela região ali do litoral brasileiro. Lá em Cananéia, lá naquela região ali de São Vicente, etc. Inclusive São Vicente foi a primeira capital do estado de São Paulo, tá? São Vicente, fundada pelo Martim Afonso de Souza, Souza com S, tá? Então quem tem o nome Souza terminado com S, Souza com S, é descendente direto do fundador do estado de São Paulo, tá? É descendente direto dele, certo? É descendente direto dele, Souza com S. Então, o senhor Martim Afonso de Souza e os outros que chegaram com ele, chegaram e ficaram ali naquela região. Para explorar o que tinha dentro do país, dentro do estado, para vencer a Serra do Mar, que não é uma coisa fácil, esses homens entravam dentro de matas e ficavam por meses e anos andando por dentro de mata fechada. Não pensa que eles chegavam, pegavam um trenzinho e subiam, não. Ou então pegava o ônibus pela rodovia, subia até chegar aqui em São Paulo. E depois paravam no McDonald's e tomavam um lanche. Não, não era assim não, senhores. Eles entravam dentro da mata e dentro dessa mata eles encontravam animais que eles nunca tinham vistos. Animais peçonhentos. Encontravam índios que eram amigos, como os tupis, os guaranis. Encontravam índios que eram inimigos, eram assim, ele é amigo dos tupis, nós somos inimigos dos tupis, então vamos massacrar ele, que quem é amigo do meu inimigo é meu inimigo, e massacrar, e iam para lutar contra os bandeirantes, que estavam sendo até ajudados pelos índios, porque desde aquela época já existiam índios que queriam evoluir-se também, certo? Evoluir-se. A evolução social ou a evolução pessoal, ela é algo nato do ser humano. O ser humano, ele é nato a querer crescer. Aquele ser humano que quer ficar encostado e ficar na mesma pro resto da vida dele, a pessoa é um doente. Ela é doente. Não doente físico, mas mental. Porque ela não quer se evoluir, ela quer ficar do mesmo jeito pro resto da vida, certo? É o mal de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, serei para sempre assim. A pessoa não quer evoluir. Depois
Ter a evolução do mal de Gabriela, que é aquele rap, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela ou de Uraci e poder me orgulhar de ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Então quer dizer que o lugar do pobre é na favela? Só se for na cabeça de algum imbecicletado, né? De algum imbecil. E lembrando que o significado da palavra imbecil é a pessoa que não tem pensamentos lógicos, certo? Não tem pensamentos lógicos. Uma pessoa que pensa que o lugar de uma pessoa é naquele lugar ali, ela nasceu ali, ela tem que morrer ali. Essa pessoa não tem um pensamento lógico, logo ela é um imbecil. Toda pessoa tem que evoluir. Ela tem o desejo de evoluir. E por que ela não evolui? Porque tem alguém que corta isso daí dela. Na certa, hoje em dia pode ser um professor de cabelo colorido, com fumaça na cabeça, amante do cigarrinho do diabo e apreciador de açúcar. Só pode ser isso. Tem alguns lugares que são assim. Você não precisa evoluir, minha filha. Pra que você vai evoluir? Você já tá grande, já que você nasceu assim, você vai morrer assim, vai ser para sempre assim. Só faltou chamar Gabriela também, né? Então agora não pode ser mais chamada Gabriela. Ou é Enzo ou é Valentina, né? Mas tudo bem. Mas a gente entende isso daí. Então as cidades nessa época não existiam no Brasil. Só que esses homens, eles foram para dentro, os bandeirantes, eles foram para dentro dessas matas, eles encontraram índios canibais, índios que queriam matar os outros índios que estavam junto com os portugueses, com esses bandeirantes, e eles entravam em guerra. E, infelizmente, liquidavam esses índios, certo? Índios que tem, por exemplo, os tamoios. Os tamoios eram índios temidos por todas as nações indígenas que tinha em São Paulo. Eles tinham uma tribo aqui em Piratininga. E eles fizeram eles tentaram fazer uma guerra. Eles tentaram fazer uma guerra contra os índios, os povoamentos, pequenos povoamentos que estavam ali, naquela região. E eles fizeram várias revoltas ali, certo? Esses povoamentos depois se uniram e formaram uma cidade. Formaram a cidade de Piratininga. A cidade de São Paulo, que nasce em torno de um colégio. Ali no centro de São Paulo, que é o pátio do colégio, o colégio jesuíta, né? Então, tudo isso foi criado por esses homens que se desbravaram para entrar. Então, quando a gente ouve pessoas falando, mas a nossa história é uma piada. Uma piada? Homens que deram a sua vida, homens e mulheres que deram sua vida para construir esse país. É uma piada? Piada é quem fala isso. Eu falo assim, olha quem tá falando piada, o cara que tá com o cabelo colorido. Porque é impressionante ver como tem gente que acredita nessas pessoas. Não é? E vocês estão vendo aí. Cada cidade, ela teve o seu princípio de formação. São Paulo, até 1820, São Paulo era uma cidade quase que igual Ferraz de Vasconcelos é hoje. Era uma cidadezinha pequena que era de passagem para quem vinha do Paraná trazendo bois, certo? Trazendo bois, parava aqui em São Paulo para dar de comer aos bois, certo? E depois ia em destino à capital federal, que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era muito maior que São Paulo. Era a capital, era a cidade do progresso, o Rio de Janeiro. Então, hoje, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela dá banho no Rio de Janeiro. Não só pela arquitetura, mas pelo tamanho, pelo povo, pela prática.
tem eu esqueci agora o nome do escritor, do escritor que disse isso. Quem souber põe aqui nos comentários, tá? Eu esqueci o nome do escritor, mas ele falava o seguinte: São Paulo tem um povo que trabalha muito. O povo paulista trabalha muito. O povo do Rio não é assim, eles trabalham, é claro, mas não são tanto que nem o paulista. O paulista, ele acorda mais cedo para ver se o relógio vai tocar na hora certa. Isso é o paulista. Isso é o paulista, né? Então, aí esse escritor ele disse o seguinte: não há nada mais solitário do que a companhia de um paulista. Por quê? Porque o paulista só pensa em trabalho. Enquanto o pessoal do Rio de Janeiro pensava em bailes e festas, etc., o pessoal de São Paulo só pensava em trabalhar. São Paulo, quando chega em 1822, com o grito da independência, São Paulo toma uma importância histórica, mas não uma importância econômica, não uma importância financeira. Com o advento do café, quando o café começa a tomar a sua posse, né? O café começa a tomar a sua posse, a crescer. São Paulo desenvolve 2 polos plantadores de café. Quais são esses 2 polos, professor? O polo do noroeste, que é ali a região que vocês podem olhar aí no mapa, a região de São José dos Campos, do Vale, esqueci agora o nome do rio onde encontraram Nossa Senhora Aparecida, do Vale do Paraíba, que era grande plantador de café ali, e também na região do leste paulista, toda essa região de Jundiaí, ó, encontra aí Jundiaí. Toda essa região de Jundiaí, Sorocaba pra frente, até ali perto do Mato Grosso do Sul, certo? Toda essa região plantava café. Então São Paulo começou a tomar uma importância econômica. E aí a cidade começou a crescer. Tanto que São Paulo começou a crescer, tanto os donos de café, né, os donos de fazendas de café, os senhores de café, do café, eles começaram a ficar tão potentados que eles começaram a construir casas, mansões dentro da cidade. Bairros inteiros começaram a crescer. O primeiro bairro planejado das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, foi aqui na América do Sul, na cidade de São Paulo. O famoso bairro dos Jardins. E quem é que planejou esse bairro? Quem foi o arquiteto que planejou esse bairro? Foram os irmãos Rebouças. Tá, o André Rebouças, no caso, né, que era o engenheiro. Professor, o André Rebouças, mas ele não era escravo? Ele não era negro? Como que ele poderia ser engenheiro? Aí tá uma outra falácia que os professores de cabelo colorido colocam, né? Que os escravos negros, eles eram escravizados e oprimidos pelos brancos. Como é que poderiam ser oprimidos pelos brancos se tinha negro que era deputado, se tinha negro que era advogado, se tinha negro que era engenheiro, se tinha negro que era médico, negro que era professor, negro que era músico, tinha negro escravo? Tinha negro que tinha escravos negros. A pergunta é, como é que isso acontece? Então é aquelas mentiras que contam para vocês e não falam, ó. Você olhando a realidade, você estudando um pouquinho, vendo a realidade como é, você fala, opa, mentiram para mim. Mentiram para mim, eu acreditei, caí nessa. É só vocês estudarem um pouquinho mais. Então, o André Rebouças constrói o primeiro bairro planejado de São Paulo, que se torna um bairro muito bonito, que é o bairro dos Jardins, né, os Jardins Paulistas. Depois, você vai ter o quê? A ascensão das grandes estradas de ferro, certo? Começando com a São Paulo Railway, que vinha de Santos até Jundiaí, para escoar o café.
a Central do Brasil, que é essa estrada de ferro que hoje é a linha 11 Coral, que passa aqui embaixo, que vocês já viram, né? Que eu já falei para vocês umas 500 mil vezes, que essa linha de trem, um século atrás, você poderia pegar o trem lá na Estação do Brás e ir até o Rio de Janeiro de trem, por essa linha aqui, certo? Então, e aqui passava toda a economia do Brasil, não é, senhores aí do fundo, e senhoritas também? Então, essa ideia, certo, das cidades de São Paulo crescer, foi por causa disso? Também, mas não foi só isso. A cidade de São Paulo, ela cresce por um outro motivo também. A questão de quando a Redentora, Dona Princesa Isabel de Bragança, ela assina a Lei Áurea. E ao assinar a Lei Áurea, acontece o seguinte: quem é que vai trabalhar nas fazendas das fazendas produtoras de café? Uma vez que muitos proprietários, eles não queriam contratar mão escrava. Outros escravos, outros contratavam, outros não, etc. Muitos dos escravos não queriam trabalhar mais no campo, queriam trabalhar dentro da cidade. Lembra que eu falei? O desejo das pessoas, é inato isso, é evoluir. Aquela pessoa que não tem o desejo de se evoluir como pessoa, de se transcender como pessoa, essa pessoa é doente. Ah, eu quero ficar aqui, tá bom, eu ganhando R$600 do governo, dormindo em abrigo do governo, comendo um pratinho de R$1 do governo, tá bom, pra que eu vou trabalhar? Não quero. Aí vem um político e fala, vamos fazer aí o corote do governo. Oba, vota nele aí, vamos votar nele pra ter corote de graça. Só faltava isso. Só tá faltando isso. Aí um político vê eu falando isso, fala, opa, vamos criar essa lei do corote. Isso é legal, né? Então, né? Então já sabe que daqui a alguns anos, se alguém inventar a lei do corote, copiaram a minha ideia, né? Então, né? Então. Mas voltando aí ao assunto. Pra que essa pessoa que fala assim, pra que eu quero me evoluir? Não quero evoluir, vou continuar assim. Essa pessoa é doente. É doente, não física, mas mental. Porque é comum de todo ser humano querer crescer, querer evoluir, querer ser melhor do que a geração anterior. Não estou falando aqui, não quero nem saber quem não seja. Mas se tiver alguém aqui que pensa assim, eu vou ficar assim mesmo, vou ficar desse jeito, não quero ter dor de cabeça de ficar correndo atrás das coisas, você é doente. Você é doente. Por que você é doente? Porque você não quer evoluir. É comum do ser humano querer ser melhor do que seu pai, querer ser melhor do que sua mãe, querer ser maior, não melhor, maior do que seu pai e sua mãe já foram. É comum. Meus pais queriam ser maior do que os pais deles. Eu queria ser maior do que meus pais. Meus filhos vão querer ser maior do que eu. Certo? E assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente. Agora, se você quiser continuar na mesma, é você que tem problema, meu filho. Ou minha filha. Então, esse é o caso. Entendem? Quando esses escravos, eles queriam crescer. Então, muitos escravos foram trabalhar naquilo que era o sonho de trabalho para todo mundo. Ser maquinista, trabalhar nas estradas de ferro, trabalhar conduzindo bonde. E quando eu falo conduzindo, porque naquela época o bonde era movido a burro, não é puxando o bonde, é conduzindo, certo? Então, conduzindo o bonde. Se hoje ainda tivesse bonde puxado a tração animal, muita gente teria emprego, né? Muita gente teria emprego. Teria emprego. Pois, acho que não, né? Porque era preciso ter a habilidade para puxar o bonde, né? Tem gente que não sabia que para puxar tinha que ser na frente, não atrás, né? Então, né? Pois bem, mas voltando ao assunto, tirando esses comentários. Quando a gente para pensar nisso, crianças, a gente olha como que a gente caiu. Aqui eu estou dando aula para 26 crianças, 16 crianças. 16 não, 26, 26 alunos. Estou falando isso para vocês.
Tem aluno aqui que não está nem prestando atenção nem nada, mas quando chegar daqui a 10 anos, que isso aqui fizer realidade na vida da pessoa, porque cedo ou tarde, isso que eu estou falando é realidade de muitos de hoje e vai ser realidade de vocês. Transporte público lotado. Ah, é culpa do governo. Não, é culpa de vocês. É culpa de vocês. Ué, vocês se prepararam, se planejaram para ir? Eu me planejei, eu detesto pegar ônibus ou trem lotado. Ah, eu comprei um carro. Não comprei carro, não tenho carro. Eu dependo de transporte público. Só que quando eu sei que o transporte público é cheio, eu trabalho perto da minha casa. Minha casa é 30 minutos daqui a pé. Daqui da minha casa daqui da escola até minha casa é a pé 30 minutos. Eu vou a pé. Vou andar a pé, respirar um pouco, ver gente, ver coisas diferentes. Vou a pé. Ah, não tô querendo ir a pé, vou de ônibus. Ah, ônibus estaria? Vou para dar outro sinal, vou ir de ônibus. Ah, tô atrasado, preciso fazer isso. Vou de Uber, vou de 99, vou pegar um táxi. Eu me planejei para isso. Você se planejou? Não. Aí vai falar assim, a senhorita Isadora se planejou para isso. Então, mas a Isadora é que teve sorte. Eu não tive sorte, não tive uma oportunidade na vida. Você tá aqui do mesmo jeito que a Isadora tá. Você teve ganhou o mesmo material, ganhou os mesmos livros, está sentado numa carteira que é igualzinha a ela, só não no mesmo espaço. Por que você não teve sorte? Por que você não evoluiu? Porque você não quis. Cada cidade tem o seu motivo de ser do jeito que ela é. Então depende da sua importância dentro do local onde ela está. São Paulo, até 1820, não tinha tanta importância, a não ser como um lugar de passagem. A partir do momento que São Paulo percebeu que ser lugar de passagem era algo que poderia fazer dela uma grande cidade, aí se começou-se o quê? A ver São Paulo de outra forma. E aí a cidade foi crescendo. A cidade foi crescendo a partir das linhas férreas, das linhas de trem, a partir das construções oriundas do momento do café, depois da rápida industrialização da cidade. São Paulo, por causa das imigrações italianas e das imigrações europeias, São Paulo teve não só uma grande, mas um desenvolvimento gigantesco, que nós vamos ver nas próximas aulas aí. Mas esse desenvolvimento de São Paulo como uma grande metrópole se deve a todos esses pontos. E cada cidade vai ter isso. São Paulo é isso. Já Ferraz de Vasconcelos, ela vai ter uma importância também nesse desenvolvimento, mas não uma importância não no que se pode falar de financeira, mas sim como de localidade. O local aqui é bom. O local aqui é bom. Já diferente, o local é bom para o quê? Para a moradia, para o descanso, etc. Então, Ferraz vai ter esse ponto. Ferraz vai ter, por exemplo, como a gente vai ver, o desenvolvimento da produção vinicular, que é a produção de uva. Que a gente vai ver também falando isso na história da cidade. Então, na história da nossa cidade. Então, a gente vai ver tudo isso vai causar o quê? O que Ferraz é hoje. Porém, eu posso tirar tudo isso uma vez que eu impeço vocês de conhecer a sua cidade, conhecer como é a cidade. E colocar coisas que não pertencem à história da cidade. Mas isso daí é coisa que a gente pode facilmente tirar levando o estudo a sério. É muito fácil pegar e falar, eu vou fazer isso porque isso é legal. Mas nem sempre o que é legal é útil para você. Chupar bala é uma delícia, mas estraga os dentes. O açúcar é uma delícia. Nossa, como é gostoso tomar um suquinho doce, um cafezinho doce. Eu detesto, né? Eu detesto açúcar. Mas tem gente que gosta. Só que o açúcar faz mal. Então a gente termina a nossa primeira aula sobre cidades
aqui nesse ponto, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Não. Deixe suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Salve Maria!